Você já ouviu falar de uma dor que não passa, que anda pelo corpo e parece que não tem explicação? Pois é, esse é o desafio de quem convive com fibromialgia, uma condição que vai muito além da dor física. Hoje a gente abre espaço para falar com quem entende do assunto e pode nos ajudar a enxergar esse diagnóstico com mais empatia, mais informação e, claro, mais leveza. Boa tarde, bem-vindo, doutor Bruno Miranda. Tudo bem, Kelton? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Doutor, o senhor é especialista em dor. Eu quero saber com que frequência, se há um assunto rotineiro no seu consultório. É bastante comum. Tanto a pessoa que vem pela fibromialgia, para tratar a fibromialgia, como é comum, às vezes, a pessoa vir tratar outra coisa, por exemplo, uma artrose, um problema de coluna, mas também tem fibromialgia ou tem alguém da família que tem. Quando chega lá, conhece o trabalho, fala, ai, minha mãe tem fibromialgia, minha sobrinha tem, e aí, mas é muito comum. É muito comum. E o que define, o que é exatamente fibromialgia? Kelton, fibromialgia os sintomas são dor generalizada, associada à fadiga. Ela é um quadro, um conjunto de sintomas, tá? Uma doença que vem com um conjunto de sintomas. Então, dor generalizada, fadiga, que é aquele cansaço extremo, dificuldade de sono e déficit cognitivo. O que é isso? Às vezes a pessoa perde a memória, a gente chama de névoa da fibromialgia, porque a pessoa perde a memória, às vezes dá aquele apagão, não sabe onde é que está, não sabe o que está fazendo e volta. E não precisa ter tudo isso junto, mas isso é muito comum ter esse conjunto de sintomas. E isso torna difícil um diagnóstico? O diagnóstico é difícil porque isso é muito comum. Hoje em dia, com essa correria que a gente está, né, todo mundo cansado, tanta informação, internet o tempo todo, quem que não está ansioso, quem que não vai dormir tarde, dorme mal, acorda cansado, então você tem dificuldade de sono, você tem fadiga, você tem... E aí acaba te dando dores no corpo e junta esse diagnóstico. Então, para a gente fechar realmente o diagnóstico de fibromialgia, a gente precisa seguir alguns critérios e excluir outras condições. Por exemplo, um déficit de vitamina, hipotiroidismo, outras lesões que possam estar associadas, que possam estar simulando a fibromialgia. E até uma vida... um estilo de vida inadequado, né? Não dormindo direito, não fazendo atividade física e a paciente que se enquadra também nos sintomas de fibromialgia. Doutor, além das minhas perguntas, né, é importante que o pessoal que está nos acompanhando também pode mandar sua dúvida e a produção já separou, o número está aí na tela, enquanto você manda sua participação, o Jean já separou uma pergunta aqui para o doutor Bruno. A Marilene, fibromialgia tem cura ou só amenização das dores, doutor? Marilene, a fibromialgia é uma doença crônica, então, na verdade, a gente vai tratar para controlar os sintomas, para melhorar a sua qualidade de vida, mas a gente não tem certeza se vai curar, porque diferentemente de, por exemplo, uma pneumonia, que você está com uma infecção, você toma um remédio, vai curar a pneumonia, resolveu, segue a vida normal. A fibromialgia, você pode ter altos e baixos durante a sua vida, mas é muito importante buscar o tratamento. Alguns pacientes, Kelton, falam assim, não procuro o tratamento porque isso é só paliativo, não vai me tratar. Só que aí fica com uma qualidade de vida ruim, vivendo infeliz, vivendo com dor, vivendo sem dormir, sem qualidade de vida. E quando você busca um tratamento adequado, você tem de novo sua qualidade de vida, você consegue resgatar isso. E também é importante falar sobre o risco da automedicação quando tiver episódios de dor, né? Muito importante, Kelton, tocar nesse assunto, porque muito paciente com fibromialgia, como tem dores constantes, eles vão para remédios que não são eficazes e podem causar danos. Por exemplo, o grupo dos anti-inflamatórios, pode causar dano renal, pode causar problemas gástricos e o paciente usa indiscriminadamente, porque é só ele ir na farmácia e comprar, ele acha que aquilo melhora ele, mas esse tipo de medicação não resolve. Alerta importantíssimo. Doutor Bruno, há alguma ligação entre a fibromialgia e a saúde emocional? Com certeza, muita ligação. Os pacientes com fibromialgia, geralmente, eles podem cursar com pacientes com depressão e ansiedade. É muito comum o paciente ter depressão e ansiedade com fibromialgia. O paciente pode desencadear a fibromialgia após um trauma emocional, por exemplo, tá? Isso pode estar relacionado. E a fibromialgia também vai impactá-lo na parte emocional, porque ele começa a ser visto como aquela pessoa que só reclama, que sente dor o tempo todo e que a pessoa acha até que é da cabeça dele, que aquilo é psicológico, essa dor é psicológica, né? E isso começa a gerar cada vez mais trauma, entra numa bola de neve, que fica difícil para o paciente que tem fibromialgia. Quem tem sabe como é difícil conviver com a fibromialgia. Eu imagino o impacto disso na família, como o senhor disse. De novo está reclamando. Eu imagino o impacto no trabalho,
né, da pessoa precisar dizer, hoje eu não estou bem, não estou com muita dor. E até numa entrevista, né, você tem algum tipo de doença crônica, tenho fibromialgia, opa, né, de repente já pode até ser um empecilho. Exatamente, com certeza. É uma das principais causas de afastamento do trabalho e perda da produtividade. Porque a pessoa pode até ir porque ela não quer falar, né? Mas ela não vai trabalhar direito. Então, o impacto na produtividade é muito importante dos pacientes com fibromialgia. E a pessoa não tem um laudo, não tem um exame que mostre para o chefe dela, para o patrão, olha, eu tenho fibromialgia, deu aqui no meu exame. Isso é muito ruim para a pessoa com fibromialgia, porque não existe nenhum exame que vai te dar um diagnóstico certeiro de fibromialgia. O diagnóstico é clínico, é o médico que vai atestar que você tem fibromialgia, porque você se encaixou nos critérios e ele excluiu outras doenças, então você vai se encaixar. E só com laudo médico para você ter essa comprovação, não tem um exame, uma ressonância, um exame de laboratorial, um marcador que fale, deu fibromialgia. Importantíssima essa fala. Doutor, chegaram mais participações, vamos ver então? Mensagens na tela do Ver. Mas, doutor, tenho 67 anos, fibromialgia e convivo com dores horríveis. Olha, a Nay participando conosco. Nay, é uma doença também que não escolhe idade, né? Pode ter desde crianças, jovens, até pessoas mais velhas com fibromialgia. Então, não escolhe idade. A idade principal entre 30 e 60 anos é onde a gente vê mais pacientes com fibromialgia. E predileção por sexo, sim. Então, mulheres como a Nay, a outra foi a Marilene, que participou também, as mulheres são 90% dos casos de fibromialgia, né? 10% só afetam os homens. Importante o dado. Também tem mais uma participação? Doutor fala sobre dormir mal por causa da fibromialgia. Interessante que anos antes de eu ser diagnosticada com essa doença, para mim dormir era perda de tempo, de tão ativa que eu era e hoje vivo cansada. Tânia Regina, muito obrigada pelo seu relato também. Olha que interessante o relato da Tânia, né? Você vê que ela não dormia antes, ela não achava importante. Isso poderia, talvez, né, imaginando que ela podia ser uma pessoa ansiosa, dormindo mal, e isso pode até ter desencadeado a ela uma fibromialgia. Por exemplo, uma pessoa que trabalha demais, aquele estresse de trabalho, um burnout, um trauma mesmo físico, isso pode desencadear a fibromialgia, não sei se foi o caso dela, mas agora ela vê a importância que é dormir. E realmente, para a fibromialgia, para quem tem fibromialgia, dormir é muito importante, assim como a atividade física. Uma das mais importantes tratamentos da fibromialgia é a atividade física. Doutor, toda semana eu entrevisto vários profissionais, independente da especialidade. Todos os médicos são unânimes em falar: dormir bem, se exercitar e cuidar da alimentação. Parece básico, mas é tão difícil da gente fazer isso hoje em dia. Com certeza, Kelly. As pessoas estão mais a fim de uma pílula mágica, que seja até uma cirurgia, mas fazer o básico, aquela vida saudável que é atividade física diária, alimentação adequada, um sono adequado, que é muito importante, e gestão emocional, né? Controlar seu estresse, ver o que você bota importância, o que você assiste, o que você consome o tempo todo ali no seu celular. Isso é muito importante para você ter uma vida saudável, livre de dores. Bem, falamos em saúde emocional, né? Na sua avaliação, além do tratamento, qual a importância de um acompanhamento psicoterapêutico, de repente? Eu acho fundamental, tá? Fundamental tanto para a melhora dos sintomas, que aí você vai ter gestão de estresse, gestão do seu comportamento emocional, enfim, como para a gestão do estresse e como para você lidar com a doença. Então, como que você vai se comportar em casa, como que você vai se comportar com, às vezes, o julgamento da família, o julgamento dos seus amigos, o isolamento social, porque você começa a deixar, você não quer mais viajar, você não quer ir curtir uma praia, curtir uma viagem, porque você tem medo de ficar com dor e todo mundo ficar te acusando de que você é fresco, que você sente dor, que você incomoda. E aí você acaba se isolando. Então, um acompanhamento psicológico é muito importante para lidar com o quadro. E reprimindo isso, acentua ainda mais o sintoma. Ainda mais, exatamente. A pessoa acaba se excluindo cada vez mais, se isolando socialmente, criando uma revolta, uma raiva, e vai piorando cada vez mais seu sintoma, gerando depressão, gerando ansiedade, e entra num ciclo muito ruim. Tem mais participações, Jean? Pode colocar na tela para a gente.
Tânia, as fãs número 1 do doutor estão acompanhando a entrevista. É importante essa participação, Legal, atestando também o trabalho importante do doutor. Tem mais participações? A Dilma. Faz tratamento para fibromialgia há 10 anos. Tenho artrite, reumatoide, escoliose na coluna. Agora estou na academia, faz 8 meses, está me ajudando muito. Ó, reforçando aí o que o doutor disse, né? E aí, como também o doutor já havia colocado, que às vezes ele é acompanhado, tem outras doenças junto também, Exatamente. Né? Fibromialgia, não só o quadro fibromialgico, né, com aqueles sintomas de dor generalizada, fadiga, essa insônia, essa névoa que fala esse déficit cognitivo, mas também a paciente tem outros sintomas relacionados a outras doenças, tanto depressão, ansiedade, mas o paciente pode ter síndrome do intestino irritável, oscilando em diarreia e constipação, cistite intersticial, que é aquela dor na bexiga, também sem causa aparente, diversas causas, doenças reumáticas, problemas inflamatórios articulares, enxaqueca. Então, várias outras patologias podem acompanhar o paciente com fibromialgia. Nossa, a entrevista super rendeu, doutor, né, deu um panorama legal, mas é importante até lembrar que é buscar tratamento, porque a Lady Gaga, né, há alguns anos deixou de fazer um show no Brasil porque teve uma crise. E a gente conversava sobre isso, que ela tem acesso aos melhores tratamentos e mesmo assim luta contra a doença. Exatamente. É uma doença que acomete... vai acometer até 2,5% a 5% das pessoas, ou seja, aqui em Joinville, 600 mil habitantes, de 15 a 30 mil pessoas devem ter fibromialgia aqui na cidade e uma delas pode ser, né, não aqui na cidade, mas a Lady Gaga, por exemplo, tem. Né? Quem tem uma família, um familiar com fibromialgia, ele tem mais propensão a ter, então tem um fator genético, tá? Mas aí o que vai desencadear, a gente chama de epigenética, né? Está acima da genética, é o que vai desencadear. Então a pessoa pode ter aquela genética, mas nunca sofreu um trauma, vive bem, e ela não desencadeia essa fibromialgia. Mas em algum momento pode ter um trauma emocional ou qualquer outro, até uma infecção, teve os casos de Covid, por exemplo, né? E que desencadeou muita gente com dores crônicas, uso de medicações, algumas medicações podem desencadear também. No caso da Lady Gaga, ela tem acesso a todas as medicações, todos os tratamentos disponíveis no mundo e mesmo assim ela ainda oscila entre, né, dias bons, dias ruins, às vezes algum cancelamento de show, mas muitas vezes não, e mantém o seu tratamento em dia, fazendo o que tem que fazer, tentando viver a vida mais saudável possível. Perfeito. Doutor Bruno Miranda, para você que quer acompanhar um pouquinho mais, vou pedir para Ezequias colocar o @doutor aí na tela para seguir ele, doutor Bruno José Miranda, a quem eu agradeço muito pela participação. Agradeço, Keltrin. Quero só dar mais um recadinho, que a fibromialgia, apesar de ser uma doença, né, que vem do nosso cérebro, que é uma sensibilidade aumentada da nossa dor, que é da nossa cabeça, mas ela não é uma dor psicológica. Né? Então, quem é um familiar, quem convive com paciente de fibromialgia, é muito importante ter empatia, que a pessoa realmente, a dor é real, a dor existe, ela tem uma sensibilidade maior do que você, a dor, e é importante respeitar, acolher, para incentivar a pessoa a buscar tratamento. Perfeito, muito humano, muito obrigada mais uma vez.